Fala galera, boa noite, mais um PPCalcast da sua segunda-feira. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, acima de tudo, mais um secretário, um dos secretários do prefeito Sarco, um dos grandes quadros, na verdade, né? Estava falando aqui mais, acho que já estava ao vivo já aqui. Eu não conheço ninguém na gestão, não é porque você já entendeu, viu, Marcos? Eu nunca vi ninguém falar mal desse rapaz. Pelo contrário, é um dos secretários mais preparados que tem. E olha que tem grandes quadros, viu? Grandes quadros. Então, hoje nós vamos bater com um papo com o Biratã. O Biratã. Eu ia falar o Birajara. Meu irmão. Teu irmão que é o Birajara. Falar, chamar de Bira mesmo, que é mais Bira, simples, né? Bira mais simples. Eu estou aqui com o nosso amigo Bira e do meu lado Marlon Sampaio. Marlon, e aí? Vai ser uma honra falar com o Bira aqui, saber a história da vida dele, né? Não só como secretário, mas também como ser humano, né? Perfeito. Vira pai, vira trabalhador, Quer saber um pouquinho da Então, história? vamos tentar tirar alguma coisa dele aqui hoje para saber por que a galera não fala mal dele. É verdade. Bira, boa noite, meu irmão. Ontem você aqui, manda um abraço para a galera que está nos assistindo aí. Olha, boa noite, PPCel, boa noite, Mardonha. Mandar um abraço aí para toda a sua turma que me acompanha. É uma satisfação enorme estar aqui. E agradeço demais a oportunidade. As pessoas talvez não me conheçam tanto em Fortaleza, porque é a primeira vez que eu trabalho no município, né? Pela minha história profissional. Eu sempre trabalhei ou no Estado, ou na União, né? Ou no Congresso. Foi onde eu pude servir ao longo desses 34 anos. Eu fiz agora em abril. Então já é uma longa história, né? Eu estou aqui à disposição para as indagações de vocês. Só 34 anos de serviço prestado. Tem um bocado de história boa para contar, né, Bira? E muito serviço prestado para o nosso povo, né? 34 anos, tu começou com 20 anos, 21? 21. Como é que foi como é que foi esse início? A minha primeira experiência, eu fiz um concurso muito novo, né? Então, a minha história, a minha relação foi com a Polícia Militar, né? Então, por isso, talvez eu não seja tão disciplinado, que foi uma base importante para a minha vida. A hierarquia e a disciplina sempre estiveram no decorrer por onde eu passei, né? Prezo muito por isso, né? Esse histórico de vida. Graças a Deus eu nunca tive absolutamente nada que desabonasse a minha conduta, algo que eu pudesse responder. Então, passou quanto tempo ainda? Assim, a minha vida inteira foi muito ligada a ela, né? Eu fui trabalhar na Casa Militar do governo, logo depois da formação. Isso onde, Bira? Aqui? Ceará? Eu servi na cidade de Russas, foi aí que eu conheci a minha esposa. Aproveito para mandar um abraço. Qual foi o ano? Isso foi em 90. E aí, em seguida, em 91, eu me apresentei na Casa Militar do governo do Estado, e de onde eu nunca saí. Saí o ano passado, né? Quando eu entrei para a reserva remunerada. Então, a minha relação sempre esteve com a polícia, embora eu nunca tive no dia a dia dela. Né? Eu passei muito pouco tempo na tropa. Né? Eu servi na Casa Militar, e a Casa Militar é uma reserva da Polícia Militar que trabalha direcionado com as autoridades, ou seja, no Tribunal de Justiça, seja na Assembleia, ou seja no governo propriamente. Foi onde eu servi, foi no governo. Então, a minha relação foi toda na ambiência do governo do Estado. Né? O Ciro era governador na época, eu trabalhei. No Ciro? Eu trabalhei a minha vida inteira ali próximo, tal. Fui servir na casa dele, como governador, tal, no próprio palácio, que era o Cambeba na época. A responsabilidade imensa. É muito grande. A gente tem ali tenso, né? A primazia de você manter a conduta que tem uma relação direta, né, no seu conceito, no seu comportamento fora da caserna. Você acaba tendo que respinga se você tiver algum mal feito naquela pessoa, e as pessoas associam aquele policial ao governo, à própria Casa Militar. Então eu sempre tive muito cuidado com isso, e graças a Deus nada. E estou muito jovem, hein? Muito novo, né? Então eu tive uma experiência muito boa, minha relação sempre foi muito próxima ali com as autoridades, então eu prezava muito por isso, né? Talvez por isso que eu tive uma escola muito importante. Depois disso eu fui designado para ficar com os filhos do Ciro, a Lívia, Cirinho e o Yuri, muito pequenos ali, onde eles moravam ali
na Oswaldo Cruz. Só aumentava a responsabilidade. Só aumentava, né? Então, depois que ele saiu, continuei sempre com uma relação muito Depois próxima do Ciro dele. foi quem? O Ciro saiu em 94 para assumir o Ministério da Fazenda, depois entrou o Chico Aguiar, que era o presidente da Assembleia, acabou que assumindo interinamente ali, até tirar o mandato. Depois veio o Tasso volta, né? Aí tira 2 mandatos seguidos. O Tasso Aí já depois tinha reeleição. aí o Lúcio, né? Aí depois o Cid tem mais dois Camilo. Agora uma. Mas tu andou lá por Brasília também? Tu prestou serviço fora? Como essa relação com o Ciro, com a Patrícia, que são as pessoas que eu me identifiquei demais, dediquei a minha vida muito ali para ajudá-los, né? E tenho esse prazer de dizer que tenho uma relação muito, muito bacana com eles, né? De amizade e tal. E em 2003, eu fui com o Ciro, né, para o Ministério da Integração. Aí ele te levou. Foi, nós passamos 4 anos no Ministério da Integração e quando ele sai para deputado, né, em 2006, ele é eleito deputado federal, né, e nós fomos para a Câmara. E nós ficamos até janeiro de 2011, quando... Ele assumiu em 2007, fica até janeiro de 2011, quando eu fui trabalhar com o deputado federal Antônio Bauman. Ele foi eleito deputado e eu fui chefiar o gabinete dele. Né? Nós ficamos ali até 2015. Foi eleito, uma história muito interessante com o Bauman. Quando eu fui trabalhar com ele em 2011, ele já tinha sido deputado mais votado na legislatura de 94. Foi o mais votado no estado do Ceará. E na eleição seguinte, que era 98, ele não foi reeleito. Houve aquele rompimento, saída do Ciro para ir para o PPS, acabou que ele não foi eleito. Né? Naquela época não tinha rede social. E aí, né? Não tinha nada disso. E o Bauman é assim, uma figura muito importante para a industrialização do Ceará. O Bauman dorme e acorda pensando em desenvolvimento econômico. Foi uma escola que eu tive com ele, muito importante, e assim, uma figura fácil de lidar, muito tranquilo. Eu aprendi muito com ele. Em 2014, que era a reeleição dele, ele tinha entrado, aliás, ele foi eleito em 2010 e foi o último a entrar. Ou seja, ele tinha sido em 94 o primeiro e não foi reeleito em 91. E em 2010 ele volta para a Câmara como o último. E eu tinha um grande desafio. Foi o último, mas entrou. Entrou. E nós tínhamos ali um grande desafio, que era fazer com que ele voltasse em 2014. Né? E nós fomos trabalhar. Graças a Deus foi um trabalho muito bacana. Nós constituímos 3 frentes parlamentares na Câmara, né? Da fruticultura brasileira, da energia alternativa e do agente de pequeno e médio varejo. Como chefe dele, chefe de gabinete. Então a gente fez um trabalho bacana e ele foi reeleito em 2014, entrou em 17º lugar, sobrando 30 e poucos Aí mil já não teve tanto susto mais. Não teve. E aí quando foi em 2015, o Camilo assume, e ele foi chamado em julho, julho, para ser secretário. E o Bauman tem uma característica interessante. Ele foi secretário de todos os governadores, menos do Lúcio, mas do Tasso, do Ciro, do Cid e do Camilo. Né? Então ele foi chamado em 2015 para assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais. Como ele tinha trabalhado numa relatoria que criou as ZPS, que são as Zonas de Processamento de Exportação, e a gente conhecia muito a matéria, né? É uma ambiência que se compreende, né? A ZPE é ao contrário da Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca de Manaus é um distrito industrial, mas eles trazem as peças, digamos, feitas no Japão e montam a moto Honda aqui na Zona Franca de Manaus. Ou seja, mas gerou emprego no Japão. E a ZPE é o contrário. Você pega a matéria-prima, por exemplo, o minério, e transforma dentro desse distrito industrial. E aqui você gera emprego aqui. Eu sempre disse uma coisa muito interessante quando esteve aqui, que um país que não tem segurança jurídica e
segurança econômica, ele está fadado ao fracasso. E a ZPE é a única PPCL, o único ambiente que tem essa segurança jurídica. Pode sair governo, pode sair quem quer que seja, e não afeta esse projeto. Né? E o presidente Lula, para contextualizar esse exemplo, o presidente Lula trouxe 3 grandes investimentos para o Nordeste brasileiro. A Ford na Bahia, a refinaria no Pernambuco e a ZPE para o Ceará. Aí eu pergunto para você, qual das 3 permanece em evidência? A ZPE. A ZPE gera hoje no Ceará, aqui, ela gera dividendos importantíssimos para a economia do Estado. Eles produzem hoje 3 milhões de toneladas de aço, vendendo todo esse aço para fora do país. Então, eu conheci bem, fui diretor lá. É um ambiente muito bacana. Bacana. E quando o Balmo foi secretário do Camilo, nós voltamos para Brasília, passei 13, 14 anos em Brasília, e nós voltamos. A cidade do poder. Trabalhei com isso. É bom morar lá, Pira? Olha, eu aprendi muito a viver em Brasília, né? Eu aprendi coisas boas, eu tive a felicidade de me formar em Direito lá, onde tive aula dos ministros, discutir uma coisa no dia a dia e estava dando aula à noite, então tive esse privilégio, né? Então é uma cidade muito, muito cara para se viver, né? Mas assim, tem conceitos de cidadania importantes. Por exemplo, eu estive lá quando foi implantado a relação com o trânsito, né? Que a gente tem um trânsito muito regular, muito disciplinado, muito educado no Brasil. Né? Pode mudar a legislatura, e muda muito, Madonna, quando vem outros parlamentares, às vezes a legislatura muda 30%, 40%, às vezes, mas a cultura faz com que essas pessoas que vêm do Brasil, logo, as pessoas entram no risco. Na engrenagem. Então, é impensável você morrer atropelado numa faixa de pedestre no Brasil. E onde a gente aqui... É tipo Estados Unidos. Então, assim, eu tive a felicidade de estar lá. O Felipe era meu filho mais velho, vinha na agendinha dele, ali grampeada, sempre uma comunicação do Detran, DF, para mim e para a mãe, que eram os condutores. Então, assim, envolvia todo mundo. Então, quando você tem, assim, eu aprendi muito com isso, né? Depois eu fui ser diretor de educação de trânsito do Detran, mas eu aprendi muito dessa relação quando você quer implementar um projeto que você envolve, sobretudo a escola, que é uma ambiência transformadora, né? E você envolver a população de um modo geral, então não tem como dar errado. É outra cultura, né? É outra cultura, né, Brasília? É outra maneira de viver, assim, né? É uma cultura do poder, né? Onde a gente vê, de vez em quando, coisas doidas, queima um índio, né? Então, temos, assim, as contradições, mas, no geral, é uma cidade muito técnica. Eu aprendi muito. Quando eu cheguei lá, eu passei praticamente 8, 9 anos saindo de casa às 6 horas da manhã, voltando meia-noite, estudando e trabalhando direto. E então, só fazia? Para você ter ideia, na legislatura de 2011 a 2015, eu trabalhei numa comissão chamada Comissão de Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Um dos papéis nosso lá era barrar projetos que eram ofensivos à produção, ofensivos ao custo de quem produz. Então, essa relação de você defender quem produz e gera emprego e renda no país, eu aprendi muito lá nisso, né? Por isso que eu cheguei na Regional 10, quando eu vi um projeto importante, que eram as Mulheres Guerreiras, e que estava ali, a mulher recrutada, identificada, treinada pelo Rodrigo Nogueira, um excelente secretário, que eu mando um abraço, cara fantástico. Um abraço. E aí, logo em seguida, eu assumi dia 2, né, de janeiro do ano passado. No dia 10 eu estava fazendo uma feirinha da mulher empreendedora dentro da regional. Ou seja, aquele meu espírito de empreender, de ajudar a fazer renda, eu já fui ali. Moral da história, quando essas meninas fizeram a feirinha dentro da regional, elas venderam tudo. Foi uma coisa assim impactante. E elas não queriam mais, simplesmente não queriam mais vender em casa. Embora eu estava ali com um liquidificador novo,
com a capacidade de atendimento, com mais higienização, elas compreenderam tudo que o Rodrigo treinou todas. E aí eu comecei a usar os espaços públicos. Nós fizemos na Regional 10, junto com a equipe que eu montei, que eu mando um abraço aqui, a Catarina, a Kézia e o Daniele, foram as pessoas importantes que eu recrutei para que a gente pudesse trazer essas mulheres já treinadas, já capacitadas com o CREA, para a gente invadir os espaços públicos, e nós fizemos 172 feirinhas em um ano, coisa que nenhuma outra regional fez, e a gente ocupou os espaços, fizemos feirinhas dentro de supermercados. Fui lá no Cometa e disse, olha, a gente precisa, você é um supermercado que você não está vendendo na aldeia. Sua relação é com a periferia, se as pessoas compram a massa aqui para fazer o bolo, a massa para fazer o pastel. Então, eu convenci o pessoal do Cometa e eles abriram as portas. E o cara chega na segunda-feira, a feira foi no dia de sábado. Quando chega na segunda-feira, eles me ligaram e disseram, olha, secretário, esse sábado agora que teve a feirinha foi o melhor sábado para o supermercado Cometa. Não são coisas, iniciativas bacanas. Deixar o convite aqui pro Lacerda para ele fazer uma feirinha lá no Ofertaço também, né? Dá uma bancada na venda do Ofertaço. E Lacerda, vamos lá, Lacerda, vamos. Meu secretário moral, mas Bira, relacionada à tua passagem no Detran, tu falasse um pouco sobre essa passagem e também sobre o que está acontecendo aí que a gente viu hoje aí no noticiário. Nesse momento, né? Que o Detran está numa greve e houve hoje aí não sei se parte de excesso, porque às vezes quando a polícia faz uma barreira de contenção é mais para amenizar. E aí a pessoa que está ali, os grevistas, se excede um pouco, desrespeita e acontece o que aconteceu que a gente viu, né? O bom do Bira é que ele já teve dos dois lados. Pois é isso mesmo. Aí eu quando você estava aqui, eu fiz assim, vou botar o senhor numa sinuca de bico. Aí ele disse, não assaio de custo. Eu você não coloca não, Cira. Rafael quase me engolindo, calma, Cira. Eu com medo dele. Eu queria saber a tua opinião. Primeiro, a tua passagem no Detran, que é um cargo muito, né, muito sério. E segundo, essa tua opinião aí, que você que é polícia também, né? E trabalhou no Detran. Diga o que você acha dessa truculência ou não, né? Quando eu saí da ZPE, eu fiquei muito frustrado pela percepção que fizeram com a ZPE. Eu preciso ZPE, só para a zona de processamento e exportação. Zona de processamento e exportação. É onde tem uma ambiência protegida juridicamente, onde quem está lá está seguro. Né? Eu saí de lá de uma forma muito traumática, porque nós tínhamos um trabalho muito bem feito lá. E seduziram o governador Camilo com a história de Roterdã, de que Roterdã iria turbinar aquele ambiente de desenvolvimento econômico, e até agora eu não vi um carrinho de pipoca que eles trouxeram. Né? E hoje está lá, tudo que se foi implantado permanece, não tem nada novo. Né? Durante esses 8 anos que o Camilo esteve lá, não foi implantado absolutamente nada, e a gente acaba pagando um preço muito caro. E quando eu saí de lá, eu fui, né, ser diretor lá no Detran. Nós criamos a diretoria de educação de trânsito lá. Foi aonde eu me apaixonei de novo. Sempre me apaixono. E tem um detalhe. Quando eu fui para a ZPE, nas minhas primeiras reuniões, eu sabia a legislação que tratava o tema. Mas eu não sabia a linguagem que tinha lá, Madonna, da relação com o porto, com as tratativas internacionais, cabotagem. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei e fui fazer um MBA na Universidade de São Paulo, que todos os estados vinham para cá, e eu me especializei em gestão portuária e negócios internacionais. Então eu sempre fui inquieto. Nunca fiquei sem ter conhecimento da área que trabalho, ao léu, sem compreensão dos temas. Quando eu cheguei no Detran, também não entendi absolutamente nada de trânsito. Absolutamente nada. E eu fui estudar. Fui ao UFC e fiz uma especialização em gestão de trânsito e transporte urbano. Eu defendo a tese agora, em maio, né? Já nos ritos finais, aquelas loucuras de Universidade Federal, que é um rigor danado. Então, lá, quando eu cheguei, nós implantamos essa relação de que eu aprendi lá em Brasília, das tratativas. Qual era o nosso caminho ali? Tentar reduzir os índices alarmantes. Nós temos um índice de 35 mil mortes, em média, vítimas do trânsito há 50 anos. Ou seja, quando eu me apresentei lá,
um auditório lotado, a comunidade de trânsito toda lá, e eu tinha estudado esses dados. E eu pedi perdão, disse, olha, me desculpe, estou chegando aqui, mas eu tenho um dado que é muito ruim, e a sensação que nós temos, estamos enxugando gelo. Porque se você instrui um cara para tirar a habilitação, você instrui o agente de trânsito, o policial rodoviário de trânsito, e nada diminui esse número alarmante de vítimas do trânsito, a sensação é que não está dando certo. Aí o presidente lá, o cara falou, diretor, e qual é a saída? Eu digo, é mudar a rota. Se algo não está dando certo, nós temos que mudar essa plataforma. E a plataforma que eu acho, pelo experimento que vivi em Brasília, é a escola. Nada é mais razoável do que você usar a escola. Então nós começamos a trabalhar isso. Então, aquela ideia de que se tem um estigma de que o Detran é a indústria da multa, que só tem corrupto, nada disso é verdade. São homens e mulheres, servidores, profissionais seríssimos. Assim como tem gente com desvio de conduta em outras categorias, o Detran também não é exceção. Acho que praticamente em todos os segmentos. Todo mundo tem isso. Então o Detran também não é diferente. A gente acabou de ver. Claro. E o ser humano é assim. Você quer saber o que é o ser humano, você dê poder para ele, ou então entregue um carimbo para eles. Carimbo é uma máquina de corrupção. Quem não tiver conduta preparado, se não tiver esses preceitos que requer administração. Então ali eu aprendi demais. Nós viajei o Ceará inteiro. Quando eu assumi a área de educação do trânsito, não tinha chegado praticamente a 21 municípios no estado do Ceará. E nós chegamos a 100% nesses municípios. Os nossos dados são importantíssimos e nós cremos que esse trabalho deveria continuar. Se você pegar o relatório concedido, feito pelo Detran em 2022, que foi o último maio amarelo, que é o mês de atenção mundial do trânsito, como Novembro Azul, como as campanhas que tradicionalmente têm, e você comparar com o maio de 2023, vocês vão perguntar, o que foi que aconteceu? Caíram drasticamente todas as nossas ações. E esse relatório, não sou eu que estou dizendo, estou falando mal, estou dizendo para vocês uma constatação que o Detran mesmo publicou. Na realidade. Então eles descontinuaram todo esse trabalho. O trabalho que vocês tinham feito. Descontinuaram. A gente fez um trabalho muito bacana, eu estou dizendo isso aqui, prova, porque o próprio Detran publicou esses dados. Então a relação que eu tive com eles foi uma relação muito próxima. Foi quanto tempo de Detran, meu? Eu fiquei 2, 3 anos lá. 3 anos intensos. Saí no ano passado, né, em 2022, por conta do rompimento que houve, e foi também uma frustração muito grande, porque acabou que atrapalhando todo esse trabalho. Então essa relação, respondendo a sua pergunta, é lamentável que no histórico de defesa dos trabalhadores que o governo sempre narrou, não vou dizer que pregou, mas sempre narrou, contradiz, é um paradoxo enorme pelo que aconteceu nessa cena de hoje. O choque é uma polícia especializada que você deve usar em último caso, quando a reunião não é frutífera, quando a conversa não flui, quando o próprio órgão ali não consegue resolver, ou seja, tem um escalonamento até chegar ao policiamento de choque. Choque é para grandes tumultos, contenção de distúrbios sociais. É o último recurso. É o último recurso. A polícia que mais está preparada. O choque não chega para conversar. O choque não vai chegar para dialogar. Ela está preparada para um distúrbio. Infelizmente, o que eu vi aquela cena, aquele servidor do Estado, concursado, que está ali pleiteando melhorias salariais. Olha, eu ia para as blitz do Detran, blitz educativas. E você vê servidor que não pode ir para casa com 60, 70 anos, porque a blitz para ele, ou seja, a excepcionalidade da rotina de trabalho, o que gera blitz, que gera uma hora extra e tal, é mais vantajoso do que o salário. Então, como é que uma pessoa dessa vai embora para casa?
Então, e o Detran é um órgão que tem meses do ano que ele arrecada mais do que a Cefaz. Olha o quanto é que o Detran entregou para o ano passado de superávit, ou seja, pagou todas as suas despesas, todos os seus custeios, seus investimentos e devolve para o Tesouro. E você vê ali pessoas importantes na habilitação, pessoas importantes no registro de veículos, e esses servidores não estão pedindo nada mais do que seus direitos. Então, para mim, é frustrante ter participado das duas ambiências, tanto policial, mais pela compreensão, menos pela atuação, que eu nunca exerci efetivamente, mas o discernimento permite que a gente não deva usar aquele tipo de policiamento ali para conter servidores naquele momento, né? Naquele momento, pacíficos, sem quebradeira. Eles estavam quebrando o patrimônio público? Absolutamente. Então, são cenas terríveis, paradoxais, diante de um governo que narra a defesa dos trabalhadores. Verdade. Me permite. A hipocrisia é muito grande, né? Quando é que tinha sido a última greve do Detran? Você lembra? Acho que Faz fazia um já tempo um já. tempo, né, Bira? Eu não lembro. No período que eu cheguei lá... Na tua gestão... Não teve. Teve, sempre não teve. E eles estão ali, não teve muito mais por cortesia, por mais pelo modo ordeiro deles ser, mas a fragmentação salarial deles é gritante. Eu presenciei isso, intervi muitas vezes para que a gente tivesse ali um diálogo com eles. Infelizmente, hoje nós vimos cenas lamentáveis no nosso estado. E esse estado de greve, eu nunca mais tinha visto isso. Pois eu ia falar a gente está vendo isso. Verdade. Fazia um bom tempo que não tinha essa greve. Está até voltando a ser comum, né? A gente não pode achar normal, normalizar uma greve, né? Mas está voltando a ser comum. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás a gente tinha muita greve no nosso estado, na nossa cidade, né, Bira? Greve de Detran, greve de vários professores, não sei de quê. E agora meio que está voltando, sobretudo no estado, né? O Detran está de greve. As universidades estão de greve. Parece que um acordo aí e tal. Tem escolas de greve, né? Estadual. Lamentável. Então, assim, são os órgãos ali que dão a sustentação para a nossa sociedade. Eu acredito que prejudica demais o órgão da dimensão ali, da importância do Detran entrar de greve, né? Para a economia do Estado. Você, por exemplo, essas revendas grandes de carros aí, como é que eles estão fazendo isso? Né? Ainda tem mais. Eu vi, andei lendo alguma coisa, eles estavam ali hoje no Castelão porque tem uma determinada função do servidor que ela é inegociável, ela é intransferível, ela não pode ser exercida por um terceirizado, digamos assim. Então, parece que eles estavam fazendo a vistoria e por conta disso, eu acho que eles foram reclamar. Gás de pimenta, a mulher caiu desmaiada. Foi cenas lamentáveis. Trabalhador, né? O pessoal tudo de farda, né? Não tava... Tem uma cena que eu vi, uma foto, um cara Detran de joelho, assim, na polícia. Mas eu recebi aquela foto ali e eu publiquei lamentando, desejando ali a solidariedade àqueles homens e mulheres trabalhadoras, servidoras do nosso Estado, pessoas finíssimas. Conheci bem o Detran. Você tem propriedade para falar, porque eu conheci de perto. Mas e aí veio a regional na sua vida, e a regional 10, né? Que hoje está na 4, né? Mas você fez uma grande história na 10 nesse tempo que você passou lá, né? Grandes amigos, grandes trabalhos. Eu não tive essa experiência como município, né? E naturalmente, quando eu cheguei, eu vendo ali toda a propositura que tem, Fortaleza passa por um momento excepcional, né? Então ficou mamão com açúcar. Para mim, eu achei muito bacana aquilo ali. Eu fui ocupar os espaços públicos, a Regional 10. Com vontade de comer. Eu não vi dificuldade nenhuma, assim, eu tratei com todos os atores, né? Me aproximei de todas as lideranças, eu reuni todos os parlamentares que têm ali atuação nos primeiros 10 dias. A 10, Bira, o pessoal que está nos assistindo, qual é a região que ela abrange? Ela abrange ali o Mudubim, o Grande Mudubim, o Parque São José, Vila Manuel Sátia, o Canidezinho. Então, assim, é uma parte muito precária, né?
com menor PIB. Parte periférica mesmo. Periférica mesmo. E eu vi assim, transformações incríveis fazendo o que o prefeito Sarto tem feito naquela região. Você olhar o presidente Vargas, o Canidezinho, o próprio Aracapé. O Aracapé, ele foi transformado, um bairro inteiro transformado em piso intertrapado. Você não vê dificuldade. Claro que tem muito o que fazer. Mas assim, o que foi feito ali desde 2012, diante desse projeto que nós estamos trabalhando, é uma mudança muito radical. E entregar uma obra hoje em Fortaleza virou banalidade. Muito mais eu vejo que as pessoas... O Sarto entrega todo o virou algo dia, muito comum. Virou muito comum. Você não vê o governo do Estado fazer uma grande entrega. E hoje, assim, tá tão banal o Sarto entregar uma grande areninha, um grande posto de saúde, uma grande escola. Então, assim, as pessoas acabam que não valorizando isso, né, Madonna? E ali houve uma transformação muito grande. Nós temos 38 praças na Regional 10 e nenhuma delas, lá hoje, deixa de ter ou uma academia, ou um parquinho, ou os dois juntos, dependendo do tamanho. Todas elas, a gente deixa de dar 26 locais com atividades permanentes com essa período. Então vamos... São 26 praças? São 38 38. O que o prefeito Sarto fez na Lagoa do Murubi, transdando aquela comunidade, aquele entorno ali, a perspectiva para o desenvolvimento econômico, para a cultura, para a arte, para tudo. Então hoje as famílias têm lazer, não precisa ir para a beira-mar para você fazer uma caminhada. Né? Comer um açaí, comer um acarajé, o que você imaginar tem. Então eu fiquei muito feliz em participar daquilo ali durante 1 ano e 4 meses. E foi assim uma coisa muito pujante. Viu a transformação nesse tempo? Ver a transformação, não faltava nada. Eu costumei, assim, logo no início, publicar o que a prefeitura está fazendo em execução, o que vai fazer no dia seguinte, como agenda de obras, de serviços, de eventos. Então, todos os dias eu publicava lá e a gente via ali 20 grandes obras permanentes numa única região. E agora a gente está fazendo na 4. E eu acho importante a gente divulgar, e acho que esse experimento deveria todo secretário divulgar essas ações que nós estamos fazendo. Se você somar o total, nós temos mais de 200 obras em execução nesse momento de Fortaleza. É um feito enorme. Eu acho que é muito isso que você falou mesmo, Mira. Meio que virou comum, banalizaram o que está acontecendo na nossa cidade. Eu tive a oportunidade de estar com o prefeito Sarto hoje e eu comentei sobre isso. Eu disse, prefeito, a gente tem que dar um jeito de fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo na nossa cidade. Porque às vezes dá a impressão de que o povo não sabe o que está acontecendo. Todos os dias o prefeito inaugura 2, 3 obras grandes. Para uma escola que foi investido 5 milhões, é uma grande praça, uma areninha, um hospital, é uma reforma. E aí eu até falei assim, eu acompanho o João Campos, prefeito de Recife. Sim. Aquele cara inaugurou uma rua, minha amiga, é uma festa, a cidade para. Uma rua, eu vi. Uma pista, o cara inaugurou uma pista. Ele tá errado? Não. Ele tá errado, ele tá certo. Ele tem que entregar pro povo mesmo e comemorar e fazer festa, porque toda conquista é uma conquista, né, Miro? Eu acho que nós que não estamos aí, talvez, fazendo a festa e valorizando e fazendo chegar a informação nas pessoas que nem era para... Eu acho. Existe uma falha na comunicação nesse sentido, Miro, você acha? Não, eu acho assim, eu acho que a comunicação é boa, né? Eu acho que as pessoas não estão valorizando essa entrega. Entendi. Porque se você comparar Recife, você comparar Salvador, que são cidades que rivalizavam lá atrás conosco e não rivalizam mais, porque Fortaleza deixou essas cidades para trás. Na verdade, nós rivalizávamos com eles, porque eles eram velhos, eles eram assim. Hoje eles rivalizam. Hoje. Então, assim, de longe a cidade que mais gera emprego, que tem a maior capacidade de investimento, melhor educação. Nossos números são bem maiores, né? O maior PIB. Eu acho que Fortaleza passa por uma transformação muito grande. Você não vê uma obra nossa parada. Eu estou agora lá na Regional 4 e fui ver uma obra de requalificação da Lagoa do Opaia.
As lagoas me perseguem, né? Porque o que eu vi... É a Lagoa do Pai, que é a cara do He-Man, né? Aquela do He-Man. Casa... E eu fui criado ali. Né? Eu fui criado ali no Alcino Carneiro. E eu conheço tudo ali. Mas, olha, é impressionante a quantidade de obras do céu. Só, por exemplo, você tem ideia, nós estamos construindo lá 63 boxes, igual vizinhos da Beira-Mar, para os empreendedores. É uma riqueza, né? Uma riqueza enorme. Então, ali você vê ali a construção de um pia, tem um anfiteatro lá, do outro lado tem um CRAS, tem uma areninha. Assim, toda a área de transformação, de esporte, de lazer, e a gente não vê isso em canto nenhum. É verdade. Você diz aí, o João Campos entrega uma rua e para a cidade. Imagina se ele entregasse uma escola de tempo integral que a gente entrega quase toda semana. A gente entrega complexo inteiro, né, mano? Aquele lá do Ademir Martins, que é a Escola Areninha, revitalização, praça, não sei o que, a gente entrega um negócio gigante. Olha a quantidade de ruas. Ele entrega uma rua, a gente entrega 14 ruas de uma vez só. Né? É muita coisa. É impressionante como a gente está passando por um momento muito importante. Então, o experimento na Regional 4 hoje, eu estou visitando cada território. Na Regional 4 está tudo muito novo ainda, não está? É porque é um território muito grande, né? Territorialmente é maior do que a dela. É maior, são 13 bairros. Eu percorrendo, eu não paro um minuto. Você vê hoje, se você olhar nas minhas redes sociais, se eu publicasse tudo que eu vejo, que eu tomo de iniciativa, que eu recebo, bugava meu Instagram. Eu ali seleciono algumas coisas importantes, principais, e acabo... Mas o mais importante que a gente tem que ter é uma relação... Hoje não basta, viu, PPCL, Madonna, todo o seu pessoal aqui, não basta você ser um grande técnico, um grande advogado, um grande engenheiro, um grande professor, se você não sabe o principal, que é lidar com as pessoas, lidar com gente. Eu tenho essa facilidade, graças a Deus. Eu me relacionei muito bem com todas as pessoas lá na Regional 10. Lá. Eu fiz uma reunião quando eu subi a Regional 10 com todos os vereadores ali que têm interface do território. E pedi a eles uma coisa importante. Era que não interferissem no dia a dia da regional. A parte administrativa. Esse negócio que às vezes tem as facilidades, a pessoa não quer ir trabalhar, ligada a vereador, eu cortei o ponto de todo mundo. Porque todo mundo para trabalhar. Não era a minha relação com o vereador. Pelo contrário, eu disse para eles, olha, eu não sou candidato a absolutamente nada. E se você não interferir e energizar seu pessoal a trabalhar, nós vamos dobrar os seus votos. Isso é importante. Se o vereador faz a indicação de uma pessoa, então é claro que essa pessoa tem que trabalhar, fazer jus que recebe, é o dinheiro do contribuinte de Fortaleza. Então, graças a Deus, isso eu equacionei. Cheguei agora aqui na regional, são poucos parlamentares, diferente do que tinha lá, o território é maior, mas a interface é menor com outros atores que estão ali conosco. Então, eu já pedi a eles e tem dado certo em relação com eles. Eu digo, me acompanhe, bato foto que eu vou entregar muito, vou correr muito e vou pedir muito. Ali pra cima, né, Vitor? Ali é muito grande, né? Aquela região, grande. Jardim Fluminense. Tem um lugar carente ali, não tem? Tem muito. Eu conheço Nós fizemos, pouco ali, eu conheço. O PP morou ali perto, né? Tem um desenho, né? Tem Jerusalém. Vocês pegam lá? Pega. Jatobá, pega lá também não. Jatobá já é Maracanãú. Morei no Candidazinho. Ali é muito grande. Morei na Rua Divina, que é a rua do colégio, acho que é até a rua do Osíris. Alguma coisa Ponte, o nome do colégio. Osíris Ponte. Não é Osíris Ponte, o nome do colégio. E morei no Jerusalém. Mira, mas tu falando aí que eu cheguei lá, botei todo mundo para trabalhar, e até, assim, quem tá nos assistindo e que não é da política, muita gente pensa que vê, assim, a política dessa maneira, né, que a política tem muito emprego e para ganhar e não trabalhar. Infelizmente, tem muita gente que tem essa visão da política. Pra gente que quer fazer a coisa acontecer, que vem de outra pegada, né, isso não é novidade, não existe não. Muita gente, vereador, arrumar um emprego, o menino trabalhar, tem muito disso, a galera pede muito, mas pra mim, assim, é meio que eu estranhei, cara, como é que vai pra frente o país, uma cidade, um estado, né? Então eu acredito que tem que, se existe, tem que moralizar e tem que fazer o que tem que ser feito mesmo, né, Biro? Olha, eu falei pra vocês que a minha base foi a hierarquia e a disciplina, então eu acho que isso é
hierarquia militar, né? É elementar você ter essa rotina. Então, assim, eu nunca justifiquei no meu trabalho que ia levar minha esposa e meu filho na escola, alguma coisa assim. Eu sempre fui muito pontual com isso. Tanto aqui como em Brasília. Em Brasília você não existe essa relação de dizer assim, você vai lá, bata meu ponto por mim. Não existe isso. As pessoas têm uma relação de compromisso. E assim, infelizmente, eu não vou mentir, a gente vê muito isso aqui. Né? Assim, e eu fui muito duro com isso. Né? Ninguém me orientou a nada a dizer, olha, vamos fazer isso aqui. Não. Eu sigo com 34 anos de serviço prestado, eu não sei o que tem que fazer. Né? Formatar dentro da administração pública. Então, eu acho que houve assim, um choque. Né? E agora na Regional 4 já não tem tanto isso. Eu acho que já está todo mundo assim, já numa pegada de que é necessário. Nós estamos num ano eleitoral que todo mundo tem que justificar, todo mundo quer permanecer, quer trabalhar, quer mostrar serviço. Eu acho que é razoável isso. As pessoas muito confundem. E quando eu estava lá, a minha pegada nunca mudou. Eu, em 1 ano e 4 meses, eu faltei 2 vezes porque eu caí, eu não conseguia sair, eu estava com muito febre mesmo. Mas eu, assim, não é qualquer coisa que faça perder o trabalho. Então, isso muda. Se o secretário é presente, se ele está ali no dia a dia, se ele está ali trabalhando, andando, isso puxa muito, né, com que você imprima um ritmo. Olha, se o secretário está aí todo dia, eu tenho que ir. Esse é o exemplo, né? Então, assim, para me abonar alguma falta assim, tem que ser uma coisa. Isso quer dizer que algo seja muito sério, terror. né? O cara chegar e alinhar, também não é assim. Olha, eu estou precisando passar uma semana com a minha mãe, isso é completamente razoável. Não estou dizendo é isso. Eu estou dizendo é daquelas pessoas que não têm um compromisso e tal. E é necessário que a gente replique isso, faça com que a administração seja séria, não seja aquele cabide de emprego. Eu acho que a nossa administração é muito isso, muita seriedade no trabalho. A gente tem percebido isso. O SAP é assim, o SAP chega às 6 horas, 6h30, não para lá. Agora não passo. Então você vê que ele não para. É razoável que a gente não tenha esse mesmo ritmo que ele. Né? Então, eu acho que a gente está numa pegada boa. Acho que é ano, né? Não sei se a sua esposa está dizendo que ele dorme pouco e só pensa mais em trabalhar, só pensa no trabalho. Outra que foi o Lúcio Bruno, que falou que está lhe agradecendo sobre o sítio Córrego. Você fez muito por lá. Foi, o Lúcio Bruno é uma amiga querida, que manda um abraço para o Lúcio Bruno também. Nós fizemos um trabalho bacana lá. Olha, quando eu passei, a gente fez uma boas, né? Muito bacana. Tinha uma herança boa, né? Quando os vereadores reconhecem esse trabalho com muita atenção, você disse uma coisa importante de que ninguém fala mal, mas é porque eu devolvo a ligação, se eu não posso atender, a gente às vezes não atende. Se quem ligar agora eu não vou poder atender. É verdade. Então, o importante é você dar o retorno, você não ter o receio de dar a devolutiva, ainda que não seja aquela satisfatória, mas se eu não fiz outra coisa na minha vida. Se me botar aqui para vender ali os seus celulares, eu vou quebrar você, porque eu não sei fazer isso. Né? Eu sei servir, me dispus a vida inteira a servir, então é razoável que eu tenha essa pegada. Quanto a Ana, um beijo, os meninos já estão crescidos, né? O Felipe... São quantos? São 2. Eu tenho o Felipe, eu tenho a idade. Um de 25 e um de 13. Então, a diferença é grande, viu? Mas briga do mesmo jeito. Todo dia a mãe me liga que eles estão brigando. Então, o Arthur está estudando, é o que dá mais trabalho, né? 13 anos está numa idade bem agitada. Mas os dois... Bota ele para praticar esporte. Luta, principalmente. Ele pratica, né? Nós temos uma rotina. Eu sou um praticante de esporte, gosto muito. Eu jogo tênis toda semana, né? 3, 4 vezes por semana. E malho todo dia. Malhar é bom. Aqui, ó, quem gosta de malhar, via à noite. Botando fogo bem cedinho. É só o braço. Rafael te criticou, viu? Tem um grupo. Rafael disse que ele só malha braço. A gente tem mais perna, só que não sai. A genética é foda. Rapaz, a gente tem um grupo, aí de domingo, ontem foi um dia desse. Às vezes não dá tempo de malhar durante o dia, porque eu passo visita, eu vou para um canto, pro outro, aí chego em casa 9 horas da noite. Aí, rapaz, eu vou descer pra academia. Aí eu desço, os caras começam a botar foto no grupo, vídeo bebendo, escutando som e assando carne. Aí eu lá na academia disse, rapaz, eu acho que o errado sou eu, viu? Eu acho que o errado sou eu, porque a hora dessa aí bebendo eu aqui na academia. A musculação. Mas tem que fazer esporte, né, Bia? Olha, um ritmo desse que você leva, você não tem uma vida
não diferente da minha, talvez seja pior, né? Porque você é um grande empresário, você tem inúmeras responsabilidades, se o seu negócio fracassa, você tem responsabilidade com inúmeras famílias, você é um gerador de emprego, então você tem agora uma responsabilidade dessa interlocução na Câmara, com quem precisa, e você sabe onde tem, então você tem uma vida muito tumultuada. Então o nosso corpo, ele precisa de outras energias, né? Acaba que você tem um esporte, é uma energia importante, você extravasa, você mobiliza a movimentação, então é importante você. Hoje não se permite hoje um homem que tem uma vida intensa ser... Não fazer nada, nem fazer nenhuma atividade. Cabal da vida. Cabal, Serrinha, esses caras. Assim, Mira, os amigos da gente. Uma pergunta, curiosidade minha mesmo. Você tem experiência no Detran, aqui a nível de Fortaleza? Começou a vir as perguntas de individual, né? É uma pergunta meio doida, porque eu presto atenção muito nas coisas, né? Essa sinalização de Fortaleza, na sua visão, é ignorância do cearense ou é o nosso governo que é muito competente e sinaliza tanto a cidade? Eu não digo só nas que multa, né? Nas câmeras, eu digo nas placas, que se você ver, cada esquina tem uma placa que não pode estacionar, pare, toda esquina, se você prestar atenção, tem uma placa. Isso deve ser caríssimo para o cofre público, e eu queria que você dissesse se isso é ignorância do povo ou se é uma competência do nosso governo. Olha, eu disse a você lá atrás que nós temos uma média muito ruim de vítimas de sinistros. Isso, exato. Fortaleza hoje passa por um momento importante. Nós estamos ganhando todos os prêmios da mobilidade. A mobilidade é um tema novo, onde você usa os espaços públicos de forma correta, ocupa os espaços públicos de forma correta. A sinalização era necessária. Imprime ali as diretrizes de comportamento. Aí é onde a gente precisa voltar um pouco essa questão do comportamento. O comportamento no trânsito ele é péssimo no Brasil inteiro, salvo algumas exceções que eu já lhe disse. Brasília e Gramado, que vive em função de um turismo muito forte. Então, ali tem um pacto social, onde o comércio, a comunidade de modo geral, respeita. Então, tem uma tranquilidade muito grande. No centro-oeste brasileiro, próximo ali a Brasília, já replica esse mesmo comportamento de Brasília. Infelizmente, se você andar lá no Canidezinho, onde você vê hoje dentro da capital as pessoas andando sem capacete. Então é necessário que o órgão de trânsito, e aí por que nós estamos fora da curva? Porque nós temos feito um trabalho nessa mobilidade, de você fazer a redução das vias, você ter boas sinalizações, você ter... O que eu sinto falta é das campanhas educativas. Sinto falta, inclusive, em Fortaleza. Se eu pudesse opinar, eu acho que é importante a gente ter a réplica do que foi feito, que nós fizemos, pelo menos nas escolas de trânsito do Detran, para você envolver a criança como uma aposta para o futuro, para não ter o Emily como um mau condutor, como adulto. Então a criança, a Europa fez isso. A Europa tem mais carros e mais população e tem menos acidente do que no Brasil. Por causa da educação. A educação de trânsito é base, importante. Assim como a gente vê o lixo hoje. É engraçado que eu estive no Detran fazendo essa matéria, quando eu cheguei em Fortaleza, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma de você ver o infrator que avança com o semáforo do que uma pessoa colocar o lixo numa calçada. É a mesma coisa. É comportamento. É falta de consciência. E aí, por isso, é necessário você fazer esse trabalho educativo. Eu fiz isso lá na Regional 10. Eu criei uma célula de educação ambiental e a gente não iria somente fazer a requalificação de um ponto de lixo. Eu envolvi toda a regional, saí da regional com 60 pessoas, estava a Emily Van, que mobilizava todo o povo para ir, e a gente chegava lá e eu mandei confeccionar as camisinhas amarelas, educação de trânsito, Prefeitura de Fortaleza, Regional 10, para envolver a escola, fazer as palestras, fui atrás de matéria educativa na Selma, agradeço a Luciano, agradeço
ao público, que mandava o material, enfim. Então a gente fazia esse envolvimento, Madonna. Não tem como você fazer qualquer tratativa, seja por lixo, seja por trânsito, se você não envolver a comunidade, envolver a escola. Então, eu fui muito exitoso nisso lá. De cada 10 pontos de lixo que a gente requalificar é você ir lá, limpar, fazer uma panfletagem maciça de todo o entorno daquilo e dizer, olha, não é razoável que você coloque lixo ali não é um ponto, a coleta passa regularmente aqui, quais são os seus dias que passa? Passa 3 vezes na semana, então não é razoável que a coleta aqui passe segunda, quarta e sexta, você coloca o lixo na terça. Mas isso tem que conversar. Né? Você tem que conversar. Hoje eu estava ali no Montes fazendo uma educação ambiental dentro praticamente de uma favela lá. E aí tinha um senhor colocando lixo na rua. Fui lá e eu falei, senhor, qual é o dia que a coleta passa aqui? Terça, quinta e sábado. Eu disse, por que o senhor está colocando hoje? Porque tem um rapazinho que pega aqui no poste e leva lá para o ponto. E o ponto era justamente onde nós estávamos com a equipe fazendo a requalificação. Eu disse, senhor, olha, me perdoe a franqueza, eu sou o secretário aqui e o nosso trabalho aqui é conversar com a comunidade. Se o senhor colocar o lixo aqui, ele vai levar. Mas se o senhor não colocar, ele não vai levar. Consequentemente, a gente não vai ter o lixo ali em frente ao condomínio. Então, Pepe, você precisa envolver essas pessoas. Ele disse, o senhor tem toda a razão. Ele disse assim para mim, eu nunca tinha levado um carão tão bem dado. Eu nunca mais vou colocar o lixo aqui. Então é necessário que a gente converse com essa mulher. No interior, muitas vezes, a nossa relação com a cidade de Fortaleza, todos nós temos uma relação com o interior. Verdade. E no interior, Marcão, a mulher que mora no interior, lá não tem coleta seletiva, normalmente ela tem ali uma cerca e é um monturo, tudo ela joga lá. Então, se você não expressar essa relação do meio ambiente, conversar com essa população, ela vai jogar na rua. É razoável que você vê, que eu vejo ali na Raul Barbosa, na avenida lá da leste-oeste, o caminhão passa 3 vezes, 4 vezes, e logo em seguida... As pessoas jogam lixo. Eu tinha uma via lá na Maraponga, a Benjamin Brasil. A coleta passa, chama-se coleta especial. E essa especial é para você recolher o lixo no canteiro central. Não estou falando da domiciliar. É galinha, lixo e lixo no meio. O caminhão passa todos os dias, de manhã e à tarde. Eu falei assim, olha, não é bacana isso. Era melhor tirar esses 2 caminhões e colocar um carro-pipa. E você fazer uma convocação. E eu fui de comércio em comércio. Conversar com o comércio para que ele adote um pedaço da Benjamin Brasil e que, ao invés de ter um caminhão recolhendo lixo, tem um carro-pipa aguando aquelas plantas. Eu acho que é por aí. Se a gente ficar com essa tratativa de fomentar o recolhimento sem conversar e explicar para eles, é a mesma sensação. E ali é uma avenida importantíssima, né? Importante, a Benjamin Brasil é uma avenida que atravessa ali a Maraponga. A Maraponga é um celeiro de oportunidades, é um bairro importantíssimo. Quero mandar aqui um abraço para meus amigos lá, o Capitão Possi, o Zé Filho, o Papel. Eu conheço todos os bairros, eu conheço uma infinidade de pessoas que eu me relacionei bem, são pessoas que nos ajudam. Então a Maraponga é um bairro gerador de emprego, tem um polo gastronômico importante. Grande, sei onde é. Olha, o prefeito fez agora assim, grandes feitos lá na Maraponga, a gente tem um microparque lá, estamos reformando, dobrando a capacidade de atendimento de um posto de saúde, sabe? Nós fizemos lá agora uma drenagem numa via chamada Francisco Glicério, que leva da Godofredo para o Martimónio. Um corredor do desenvolvimento econômico. Nós fizemos uma grande obra lá que estava desde a época, lá, muita queixa dos moradores. Então é um bairro importante e nós demos uma atenção especial. Tem trabalhado demais, prefeito, né? Em todas as áreas, né, Bia? Todas as áreas que imaginar tem trabalho, né? Você brinca de execução. Né? Abraço pro Tony Nunes, que acabou de entrar aqui ao vivo. Tamo junto, Tony. E aí, ó, eu tinha isso, rapaz, cara, é injusto e tal. Nós estamos aqui, carro e os ônibus estão lá. Sim. Só que aí uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, a pessoa que já entendia, né? Sim. Tinha uma visão diferente da minha, e aí acabou que
que me virou essa chave aí. Aí, Pepe, pensa só, analisa, será que é justo? Tu tá no teu carro, no ar-condicionado, escutando som, tu tá incomodado porque tu tá ali, pegou um trânsitozinho, tá parado, e vai, para. Agora tu imagina dentro de um ônibus desse que vai carregando 80 pessoas. Eu já andei de ônibus muito na minha vida. E na mesma hora eu já imaginei, me coloquei na pele do pessoal. Tu já imagina, se tu demora 40 minutos para chegar em casa, dentro do teu carro, no ar-condicionado, com o som ligado, tu acha ruim, e esse pessoal em pé, dentro desses ônibus, às vezes meio desconfortáveis, às vezes quentes, o cara passa o dia trabalhando. E ao mesmo tempo que esse ônibus leva 80 pessoas, 50 pessoas, no teu carro que leva só uma pessoa. Então, assim, a mobilidade urbana tem que realmente ser focada ali para os ônibus, porque é eles com que vão... Com certeza, é eles que levam a grande massa, né? A gente tem... Assim, e aí faz sentido. É um contraste grande, né? Você tá ali... Mas eu tenho... É o egoísmo do ser humano, eu acho. É o egoísmo do ser humano. Antes do Roberto, eu tenho grandes lembranças do trânsito de Fortaleza. Até porque eu também não dava muito de ônibus, né? Dava demais. E conheço bastante essa cidade. Era bem difícil o negócio antes do Roberto. Né? Era bem difícil O Roberto transformou a cidade na mobilidade, né? Hoje nós estamos dando continuidade, estamos melhorando, né? A tendência é sempre melhorar. Não é tão bom que não possa melhorar, né? Ele fez muita coisa interessante. Por exemplo, a Duque de Caxias, né? São Mamão. Aos Cararitos, do Bom Jardim, que é só... Acho que a Bom Jesus é que vem sentido Siqueira. Né? Os binários que foram feitos. Foram coisas de coisa simples, né? E muito objetivo, muito inteligente, né? Por isso a redução, a grande redução de fatalidade, de fatalidade, né? Então isso é uma assertiva muito grande, né? Então fomos felizes por isso. Outro dia nós vimos uma apresentação das cidades lá no Paço, fazendo comparações com outras cidades brasileiras, né? Então assim, não dá para comparar o que foi feito aqui. Nossos números são fantásticos. Não é à toa que hoje somos a quarta capital, né? Quarta capital. E isso, o volume grande era para ter índices piores, né? Então, nossos índices nessa redução de sinistros vem caindo e a tendência é cair mais ainda, porque nós estamos continuando, estamos aperfeiçoando para que a gente tenha aí um trânsito melhor. Fortaleza hoje é uma cidade equilibrada, uma cidade sólida, né? Ninguém vê greve, é uma cidade que mais gera emprego. Entre as capitais, eu acho que é a terceira ou quarta que mais gera emprego, é a cidade com uma das melhores educações, como a gente já falou aqui várias vezes, enfim. Mas nada disso vem de graça, né, Bira? É um projeto que começou lá atrás com o Roberto. Olha, o corpo de secretários que o prefeito Sarto montou é assim, é um quilate muito importante. Eu sou o maior Dias desse, o Ferrúcio. É os caras que entendem mesmo, né? É uma turma que trabalha com isso, não tem firula, sério, você não vê ninguém se envolver com absolutamente nada. Uma turma focada para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Luiz Alberto desse, o João Pupo. São secretários fantásticos, grandes técnicos. Você não vê um secretário desse envolvido com o povo. Você não vê, olha a nossa gestão, que você não vê absolutamente nada envolvido com corrupção. Isso já e é claro, não estou falando isso como mérito, isso é obrigação nossa. Mas contrasta com outros experimentos que a gente vê por aí afora. Então o Sarto está muito bem assessorado ali, nossa equipe é muito boa, são grandes técnicos. Contrasta com o que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, né? Mas, Bira, nesses 34 anos de vida pública, tem algum grande arrependimento? Porra, eu devia ter feito isso, cara, essa decisão me custou isso, não era para me ter. Tem alguma coisa que você se arrepende? Olha, assim, eu sou um cara que não faço projeções que não sejam alinhadas com Deus. Eu sempre digo assim, olha, eu estou nas suas mãos. Eu não saio da minha casa para fazer maldade a ninguém. Então, eu entrego tudo isso a ele. Eu acho que eu ser filho de um agricultor, meu pai é agricultor, a minha mãe é professora, a minha mãe é filha de Acopiara, meu pai é filho de Iguatu, em Saboeiro e tal. Então, assim, eu sou filho de Catarina, cidade pobre, então o que aconteceu comigo é quase que um milagre, né? Eu ter saído de uma cidade pobre. Você é fora da curva, né? Sair de uma cidade pobre. Qual é a tua cidade? Catarina, fica entre Tauá e Acopiara. É distrito ou é cidade mesmo? Não, uma cidade. Tem, eu tinha ouvido falar.
20 mil habitantes. Olha, se eu tirei O voto. censo deu uma caída aí, acho que Catarina. 15 mil habitantes. Bem distante, né? Perto da UA, Perto de Itauá. Parambu, aquela região. Eu tenho muito a agradecer, eu não posso me arrepender de absolutamente nada. Eu acho que a gente está nesse mundo, quando você tem boa fé, respeito à família, respeito às leis, você não tem muito o que reclamar. Eu não tenho reclamar. Acho que Deus tem me dado mais do que eu mereço. Eu tenho uma energia muito grande, assim, a gente com 34 anos de serviço, acho que já está na hora de parar, né? E a gente não pode parar, né? Então a gente precisa servir, eu acho que tem muito a contribuir, né? E estou muito feliz. A gente erra, mas tentando acertar, né, Vira? A gente comete alguns erros. Eu acho que o arrependimento maior é você confiar nas pessoas. Tem pressupostos importantes que a gente tem que levar para a vida inteira, que é a gratidão, a lealdade. Eu acho que o erro que eu poderia dizer para você é que eu acho que eu confiei em pessoas que eu não deveria. Né? Então, eu acho que, fora isso, é mais agradecimento pela experiência que eu tive, né, em todos os lugares que passei. Quando eu estive lá no PECEM, eu viajei o mundo inteiro, né? Eu viajei a China, a Coreia, ao Japão. Quantos países viram? Eu viajei uns 7, 8 países. Né? Então, foi o melhor e o pior na sua visão? Isso aqui é uma pergunta minha É doido, né? Olha, assim, eu não considero o pior, né? Mas assim, ali foi uma experiência muito importante, né? Eu tive uma compreensão de desenvolvimento econômico muito, muito grande. E ali foi onde eu pude ver, o Brasil hoje, nós temos hoje aí 20 e poucos anos da relação com o Bolsa Família. Quem é de uma cidade como Catarina, como eu não posso reclamar de um Bolsa Família, porque as pessoas conhecem, realmente precisam. Mas eu não acredito que um país seja rico porque ele tem programas sociais. Eu acredito que quando um país é rico, quando ele gera emprego... Quando o povo não precisa do programa social. A gente viu exemplo, por exemplo, a Alemanha passou fome, os filhos, a família disputando uma batata na fila. O Japão, a China passaram por crise econômica, onde as pessoas passaram fome de verdade, onde tivemos guerras, enfim. E o Brasil nunca passou por isso. Mas hoje a gente vê bolsa, hoje a gente acabou de ver aí um programa do governo federal, onde o governo paga para o filho estudar. Pé de meia. Quem já se viu você pagar para uma pessoa ir para a escola? A escola é um instrumento transformador. Você paga a mensalidade, paga para ir. Né? Você paga, ao contrário. E agora isso banaliza a educação. Nós tivemos aí uma crise não tão recente, mas obrigado ao Brasil outro dia importar médicos da Cuba desse tamanho. O Ciro falou isso aqui para vocês. Então nós temos muitos contrastes, né? Onde um país gera muitas oportunidades, o Brasil produz os alimentos para o mundo inteiro e a gente vive nessa situação. Tudo é bolsa. Né? Se você pegar o percentual do Bolsa Família, do CAD único, da região do São Gonçalo do Amarante, onde nós tivemos um êxito muito grande quando o Cláudio Pinho foi prefeito, Deus vai voltar agora. Se você fizer um contraste com a região mais voltada do semiárido brasileiro, você vai ver que a diferença é muito grande. Por quê? Porque o PECEM gera oportunidade. O que é importante para a família, um pai ter uma sensação importante é quando ele vê o filho saindo ali fardadinho para ir trabalhar numa fábrica de calçados ou uma empresa qualquer. Ninguém fica feliz porque você vai receber ali um Bolsa Família. Eu pergunto para você, a pessoa que recebeu o Bolsa Família em 2003, quando iniciou essa onda de Bolsa Família, não estou dizendo que não precisa, não. Sim, claro. Entendo. Eu estou dizendo que, exageradamente, não era para precisar. Você não expressa a vontade do país crescer. Porque você acaba acomodando. Se você pegar... Meu pai, ele tinha, nas propriedades dele lá na Catarina, ele tinha lá 20 pessoas trabalhando para ele regularmente. Hoje, se você pegar... Precisava fazer uma cerca lá em nossa propriedade,
3, 4 pessoas você não vai ter. Porque essas pessoas, elas estão hoje acomodadas. Acomodaram essas pessoas. Recebe ali a bolsa de tudo, qualquer coisa, e você não tem mais a vontade de trabalhar. É verdade. E agora estão tirando... Pergunta você, uma mulher que recebe, uma família que recebe Bolsa Família, assiste desde 2003, qual é o estado dela hoje? Eu não estou dizendo que não é importante você ter uma bolsa para entrar na universidade, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, de forma exagerada, de forma populismo, o Brasil não gera mais emprego. Eu estive com o Bauman e tive a felicidade de ver uma conversa, presenciar uma conversa dele com o finado Hélio Landim. Ele chegou e disse assim, numa mesa lá em Brasília: Bauman, eu vou votar em você. E a única coisa que eu já fiz tudo por Brejo Santo, e é verdade, o Hélio fez tudo por Brejo Santo, mas a única coisa que eu não fiz foi levar uma fábrica para lá. E aí o Bauman, preparado como ele foi, porque no início do processo da industrialização, o Hélio era deputado estadual, Bauman, um cara assim, sabe, fenomenal. Nós sentimos muita falta do Hélio. Ele foi jovem, né? Ele foi jovem. Foi meningite, se não me engano. Dele, tem o deputado filho dele. Olha, são umas joias. E aí o Bauman envidou ali esforços e levou a Dili para lá, gerando hoje 3 mil e poucos empregos lá em Brejo Santo. E foi feito isso. Há 35 anos atrás, o estado do Ceará não produzia um par de sapato. A gente era deficitário em energia. A gente comprava 100% da nossa energia, a gente não produzia absolutamente nada. E o Ciro fez o trabalho, o Tasso fez a semeadura disso, e o Ciro aperfeiçoou. Eles montavam estratégias para ir atrair o polo calçadista do Rio Grande do Sul e de São Paulo. E você viu ao longo desse processo, toda média e grande cidade do estado do Ceará tinha uma fábrica de calçado. O Ceará se tornou o maior exportador de calçados do país, em quantidade, perdendo em volume para São Paulo e para o Rio Grande do Sul, mas proporcionalmente. Então, assim, são plataformas importantes na geração de emprego. Você não sabe o que é você gerar 3 mil empregos numa cidade inteira. A transformação que dá. E nós não temos feito isso. A gente foi perdendo, foi agora Guararapes, perdeu a Guararapes, daí a Rennes, CEAC, no centro fechando tudo. Empresas grandes aí que geram essa renda de empregos estão fechando. Tudo. Né? A gente perdeu essa capacidade. Não é que a gente perdeu, eu acho que nós não temos os atores importantes que têm essa compreensão. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo aqui claro. Tem uma coisa que eu não... tem uma frustração que eu disse para você. Eles tornaram a ZPE, que é o maior... O Brasil tem 25 processos de zonas de processamento de exportação. 25 projetos. O único que startou foi aqui no Ceará. O único que deu certo foi aqui no Ceará. E aí eles tornaram... Foi através da ZPE que eles atraíram as grandes indústrias lá, a siderúrgica, né, a White Martins, e tem outras 2 empresas que dão sustentação ao polo industrial lá. Eles tornaram a ZPE subsidiária do povo. Ou seja, eles tiraram a força, a expressão de geração, de volume de exportação, e quem faz carga, quem faz o porto crescer, é a sua retroárea. E lá eles fizeram o contrário, dando ênfase ao porto, tornando o porto o principal, e tornando a ZPE acessória, que são termos jurídicos. É como se você tem o carro é principal, né? E o som é um acessório. Eles tornaram um instrumento valiosíssimo. Espero que quando... Inverter os valores. E a gente só não quebra porque nós temos a segurança jurídica lá, que é o que dá sustentação. Nós temos hoje outros experimentos. Acho que a Cárceres, lá no Mato Grosso, está também saindo do papel. Nós temos uma grande técnica, que é a Andréa Maia, que foi diretora lá durante muito tempo, minha colega lá, está dando o apoio lá a esse pessoal. Mas então, assim, a gente tem um preço a pagar
de todos esses volumes de investimentos que nós temos nos programas sociais, e quem paga é quem produz. E cada dia fica mais difícil Cada material dia humano. fica mais Cada dia difícil. você procurar alguém para trabalhar, para fazer um serviço, uma mão de obra mais pesada, é extremamente A sustentação do Estado é quando você gera riqueza. O tributo é fruto dessa riqueza. Eu conheço pessoas que recebem esse auxílio e não querem trabalhar, vive disso aí. Rapaz, tinha a menina que trabalhava lá em casa. Eu conheço. A menina que trabalhava lá em casa, carteira assinada. Aí ela pegou e conseguiu entrar lá nesse programa do Bolsa Família. Chegou logo lá em casa e disse: seu PP, eu queria que você desse baixa na minha carteira, porque eu vou ficar recebendo Bolsa Família, não sei o quê. Eu disse: mas eu não vou conseguir ter você aqui em casa, trabalhando, sem ter a carteira assinada, não. Como é que faz? Não, eu faço o seguinte: você me dê minhas contas, depois eu volto. Nunca mais voltou. Voltou mais. E aí, tá aí, no perrengue danado. Volta e meia a gente ainda tem que ajudar ainda, porque senão passa necessidade. Para você ter a compreensão dessas transformações, aí com a chegada dessas bolsas, nasce ali o crédito, né? E aí você vê, ainda que seja um pouco desse crédito, a turma começa a consumir. E aí esse consumo, ele não para. E a renda é baixa. E aí você compra o celular, eu preciso do crédito. Então, começa uma onda, outra onda, né? Um processo, né? Então, eu gosto de ver, como eu presenciei lá no PECEM, a gente gera milhares de empregos ali, aí é feliz. Ver aqui quantos empregos você não gera aqui? Eu acho que o que mais mata também esses auxílios é a capacidade de criatividade das pessoas. Né? Se a pessoa está passando dificuldade, se ela botar uma tapioqueira ali na porta de casa, ter água. Eu conheço um cara ali na praia, que ele vende camarão aqui, o cara tem 4 casas alugadas, aqui no Siqueira. Ele vende uma bacia de camarão, assim, amigo meu. Se eu estivesse vendo na bolsa. Olha o que nós estamos fazendo em Fortaleza, o Rodrigo Nogueira. Nós estamos com os carrinhos empreendedores aí, e a gente entrega para pipoca, entrega para os petinhos, os churros. Ou seja, nós estamos... Por isso, Fortaleza não é a primeira geradora de emprego do Norte e Nordeste à toa. Porque nós temos um foco para isso. Né? Quem está sustentando a massa salarial na geração de emprego e renda no estado do Ceará é Fortaleza. Todos os meses o Rodrigo posta isso. Não sei se você soube, Bira, mas teve até um depoimento do ambulante, Martoni. Um Réveillon que a gente fez agora, né, que o prefeito Sarto fez, o maior Réveillon da história da cidade, um dos maiores do Brasil, acho que o maior do Brasil, o segundo maior, que trouxe muita riqueza para a nossa cidade, diga-se de passagem. Uma dessas mulheres que ganhou o carrinho, ela parece que nos três dias de festa, vendeu R$27 mil de espeto. Ela deu depoimento: eu ganhei R$27 mil em 3 dias, eu vendi. Né? Então, assim... Essa mulher que é bolsa... Ela ganhando bolsa. Vai... Entendeu? Ia relaxar, né? Ficar em casa se autossustentando com... Porque é muito do ser humano e acomoda, né? Acomoda. A gente tem isso no interior inteiro, nós não temos mais mão de obra. As pessoas não querem trabalhar. Essa mudança cultural de você trocar o animal... Hoje não tem mais cavalo, não tem mais burro, não tem mais jumento. Né? Tudo é moto. Tudo é moto. E moto não anda com água, anda com gasolina. E isso precisa ter grana. Tem IPVA, tem todos tudo. Então tem um custo para isso. E não é bolsa que vai mudar isso. Quanto tempo, Rafael, de programa? Já quase 1h20, já estouramos, foi o nosso tempo aqui, estouramos o tempo do nosso secretário. Eu vou fazer só para finalizar, se o tiver mais algum, ele faz. Queria explorar muito esse assunto, mas a gente não tem mais tempo, vou fazer aqui uma só de leve para o nosso secretário. Bira, você com um trabalho desse tamanho hoje na nossa cidade, um trabalho consolidado, altamente profissional e competente, conhece muita gente, tem credibilidade de todo mundo. Vieram muitas propostas ou convite para ser candidato? Olha, houve uma relação assim, confusa de que, como eu sou muito intenso, estava aparecendo muito, trabalhando muito. Evidência, as pessoas confundiam achando que eu queria ser candidato. Ameaçando, inclusive, pessoas lá do meu território. Mas, assim, eu entreguei isso na mão do prefeito Sarto, que ele definisse o que era melhor, se eu melhor servindo com um executivo
ou como candidato. Eu sou um cara que, se disser que é para ir, eu ia lamentar que eu ia tomar uma vaga. É homem de missão, né? Sou de missão. Eu sou determinado no que eu faço. Isso aí. Né? Agora, assim, 1 ano e 4 meses é muito pouco para você constituir uma candidatura. E é muito ruim para o prefeito Sarto você ter um secretário que não está ali expressamente focado trabalhando para as pessoas de Fortaleza, para a periferia de Fortaleza, que é o grande nosso foco. Né? Nós estamos transformando enquanto a turma está entregando quentinho nas esquinas. Eu dito isso. Esse é o nosso amigo e secretário da Regional 4, Bira. E aí, Mardoni? Só parabenizar o Bira pela capacidade, né, pela preparação sua, muito preparado mesmo. Uma dicção muito boa, uma oratória muito boa. Parabéns pela sua desenvoltura, pelo seu trabalho, pela sua contribuição. A gente sabe que um time de futebol sempre tem ali os bastidores, né? No time de futebol sempre tem os bastidores que contribuem muito. Às vezes é um massagista, fisioterapeuta. No caso aqui desse processo do Roberto para cá, eu tenho certeza que você foi um grande pilar dessa transformação de Fortaleza, e parabéns e muito obrigado pela contribuição à nossa cidade. Eu que agradeço, como digo de novo, eu acho muito pouco tempo para a gente configurar esse trabalho, 1 ano e 4 meses, é muito pouco. Tem muita gente aí já, muita estrada, você vê em Fortaleza, tem grandes secretários. Eu acho que muito mais pela essa minha relação, mudo um pouco, eu gosto do povo, gosto de me abraçar, gosto de conversar, eu recebi uma determinação assim que cheguei a assumir, estamos estourando nosso tempo, mas uma figura muito bacana, muito centrada, que é o secretário Renato Lima. Ele disse, olha, isso na primeira vez, o secretário o Ferruccio diz muito isso também, tem que estar na rua, tem que conhecer o padre, tem que conhecer o comércio, tem que sentar, tem que tomar café. E cada vez que eu fazia isso, eu me lembrava do Renato. Né? Aquilo ficou. Ficou. E eu acho que, como eu não tinha experiência dessa relação com a cidade mesmo, eu sempre trabalhei nos bastidores, tal, em outros espaços, mas no dia a dia, para ver o que era necessário ali, para ver resolver um esgoto, para ver uma demanda. Tem que conversar e tem que gostar das pessoas. Então, o Renato foi uma pessoa que eu me espelhei, sempre me lembro. Eu não digo muito isso para ele, não, que ele é meio sisudo. Né? É vaidoso, não, né? Não. É bem pragmático. Eu aproveito demais esse espaço. Mas, enfim, o Mardoni usou aqui a analogia aqui do massagista, porque quando tu jogava em Fortaleza, Mardoni, você usou aí, saudoso ironia, hein, Mardoni? Deixa de lembrar de coisa. Quantas massagens, né? Mas brincadeiras à parte, Bira, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu entregar aqui a sua lembrança. Prazer. Foi um prazer. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com você assim. Agora eu posso usar esse boné, né? Vai deve. Você não me deu ainda a oportunidade, né? Eu vi você no boné, rapaz, capaz de me dar um boné um dia aí. E aí, você vê que eu gosto de usar boné. Como calma, já tá chegando nessa. Pepe implantou aí. Pois é, eu gosto de deixar a minha. Então eu vou usar o. Pensar que dessa moral pra o He-Man vai achar ruim, né? Vai não. Ele é parceiro, ele é meu brother. O Márcio Martins vai achar ruim, né? Vai não. Eu que agradeço, viu? Foi sentar aqui onde o Ciro sentou, o Roberto sentou, o Sarto sentou, eu me sinto privilegiado. Acho que deveria nem estar aqui. Eu acho que essas pessoas expressam muito mais uma relação com a cidade. Não dá nem para comparar. Eu sou um detalhe. Não diga isso. Talvez se você estivesse no carro deles, você também fizesse até melhor. Não sei não. Deus. Em tão pouco tempo você tem feito tanto pela nossa cidade. E vamos fazer mais. Nós temos aí, esse ano aí, confunde muito as pessoas. Acho que nós vamos trabalhar e as pessoas acham que é por conta de eleição. Não é. Nós temos uma determinação e nada muda. A gente não fala de eleição. Acho que o momento não é ainda apropriado. Nós respeitamos a legislação e vamos trabalhar que as pessoas não confundam. Esse é o espírito do prefeito Sarto. É isso que ele cobra da gente. Tá bom? É verdade. E aí, Mardoni? Estamos juntos, show, foi bacana. Tira um negócio do massagista aí pra gente olhar.
Mas é isso, pessoal. Agradecer aqui mais uma vez o Bira e a oportunidade de conversar com você e ver esse cara fantástico, esse homem competente, esse cara boaço, bacana e que já prestou muito serviço para Fortaleza e, como ele falou, tem muita coisa, tem muita lenha para queimar, né, Bira? Agradecer a vocês aí pela nossa audiência, pela paciência e dizer que quarta-feira estaremos aqui de novo. Tem já o convidado. O mestre Guilherme, né? Quarta. Guilherme Santos, mestre Guilherme Líder Santos, da Nova cara, União. que manja tudo aí de artes marciais. Inclusive, o Guilherme ele participa do Camper, que é um período de treino do José Aldo. Né? Nossa, é isso aí. Vamos falar. Tem muita coisa bacana pra gente. Personalizado. Um copinho pra gente tomar uns aí depois. Olha, eu vou dar com esse copo direto. Tomar um whiskyzinho, uma aguinha gelada. E é isso. Quarta-feira estaremos aqui. Pessoal, segue lá a nossa página do Instagram. PPCelcast. Segue o Bira. Qual é a do Bira? Biratã Underline Teixeira. O Biratã Underline Teixeira. Biratã Teixeira, o cara que tiver lá. Já aparece já. Vai lá no nosso. O Manel tá aqui, rapaz, presente aqui, nos acompanhando. Um abraço, Manel. Seja bem-vindo, as portas estão abertas para você. Um cara do bem, um cara sangue bom e que quer sempre aprender e tem muito a nos ensinar também. E aí, galera, segue as nossas páginas sociais, as nossas redes, segue nosso canal do YouTube, segue nosso Insta, Facebook, Quai e TikTok. Todos eles, PPCelcast. Quarta-feira estaremos aqui. Qual é o programa esse? 50 o quê? Segundo, terceiro? Não sabe, cara. Tá, Rafael Viajando. Faz 2 meses. Qual é? A amiga também faltou na outra, né? 52 programas já, viu, Bira? Nossa, 52 programas já. Muita gente boa já sentou nessa cadeira e hoje tivemos a honra de mais um cabo do bem sentar nessa cadeira. Pessoal, obrigado. Deus nos abençoe. Obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu.